Mas continuando, nós chegamos. Qual milagre que é? Sexto? Sétimo? Agora eu não vou saber. Ele está em 3 evangelhos. Foi o sétimo. Sétimo. O sétimo milagre do ministério de Cristo, registrado, é claro. João vai dizer que, se fosse contar tudo o que ele fez, não caberia em livros. Porém, os relatados, porque tem gente que acha que Jesus fez só isso. Não, Jesus fez muito mais. Mas os relatados, nós chegamos no sétimo. E o sétimo milagre de Jesus agora é um bem conhecido de todos, e vamos ver o que Deus fala através de nós nessa manhã. E eu vou usar o que está em Mateus 8, 23, que é Jesus apazigua a tempestade. Meu Deus, poderoso, hein? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou. Não, eu vou pegar a versão de Marcos. Marcos está melhor. Marcos 4, 35. Esse relato aqui tem uma petada melhor para essa história. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que texto poderoso, é um texto muito rico. E vamos por parte, que eu vou junto contigo aqui nesse devocional. Verso 21. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. A primeira coisa que Jesus faz contigo quando ele quer te levar para uma nova temporada não é te jogar numa jornada, é te dizer uma palavra. Deus faz tudo pela sua palavra. A Bíblia diz que Deus criou, em Hebreus 11:3, que Deus criou tudo a partir do poder de sua palavra. E não é de um pouco de poder. A palavra de Deus contém o poder necessário que você precisa para toda a jornada que ela te propõe. Feliz é um homem que caminha debaixo do que Deus disse. Porque quando você caminha debaixo do que Deus disse, você vai chegar do outro lado. Se Deus falou, não é uma palavra do Joãozinho da farmácia, que pode mudar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, está dito. E a palavra dele é a tua certeza de vitória. E eu começo aqui nesse devocional a meditar contigo. Quantas palavras Deus já te disse? E você precisa acreditar nelas. Porque antes de chegar do outro lado, pode ter tempestades no caminho. E não é muito difícil que isso aconteça. Provavelmente vai acontecer. Porém, não há tempestade maior do que aquilo que ele já profetizou a tua vida. Não há nada grande que a palavra de Deus não seja maior. E se Deus disse, está dito. E quando ele disse, você só precisa se mover. Agora aqui, vamos lá. Você se move no que Deus disse ou você só ajunta palavras? Tem pessoas que são colecionadores de profecia. Tem profecia guardada em todas as gavetas da casa. Porém, você não pode viver a palavra de Deus se você não se mover sobre aquilo que ele falou. Quando ele disse, passemos para o outro lado, sem duvidar, sem questionar o horário, sem nada, pularam no barco e foram.
E não foram só, levaram Jesus consigo. A Bíblia diz, eles deixando a multidão, o levaram consigo. Aqui tem uma chave. Aqui tem uma chave. Se você leva Jesus na tua história, ainda que o vento se levante, tudo que você vai precisar fazer é acordar ele. Sabe por que a tempestade quase te engole às vezes? Porque você demora muito para acordar Jesus. Como assim, pastor? Você caminha com ele, você diz que ama ele, você diz que adora ele, mas espera a coisa quase explodir para você ir a ele. E ele está aí. O problema é que você, muitas das vezes, como eles, deixa Jesus dormir. E quando Jesus dorme dentro do teu coração, as tempestades vão ficar maiores. O barco vai quase afundar. Tua fé vai perder o alvo. E você vai começar a olhar muito mais para vento e tempestade do que para aquele que falou. E interessante, está dormindo ali. Porque isso é outra coisa que esse texto nos instiga. Como pode, debaixo de um temporal, de ventos fortes, todo mundo tentando sobreviver e Jesus dormindo? Porque Jesus queria dar uma lição para mim e para você. Diferente de mim, de você, ele acreditava piamente no que Deus disse, a ponto de dormir no meio da tempestade. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 6 e 7, vai falar sobre o descanso. E vai falar que nós descobrimos o descanso. E o descanso de Deus não quer dizer ausência de tempestade, mas sim certeza no lugar que eu habito. Se eu estou em Cristo, como Cristo na luz está, eu não tenho medo. Eu deito e descanso, porque ele me disse. Mas é a tempestade, as contas, e eu descanso, porque o meu lugar de descanso não é um dia da semana. Meu lugar de descanso é uma pessoa. Eu deito no colo dele e durmo. Por que Jesus dormia? Porque ele estava certo daquilo que Deus tinha o orientado. Se você estiver certo daquilo que Jesus te orientou, você vai descansar no colo dele. E tudo que você vai precisar, se a coisa ficar bem feia, é chamá-lo e colocar a autoridade que ele te deu para fora. Olha que interessante. Ele estava na polpa do barco dormindo. Despertaram ele. E ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Deixa eu pensar contigo aqui. E lembrando, isso é um devocional. Não estou preparado nada. Nós abrimos a Bíblia e meditamos juntos. E o que Deus vai falando, vamos derramando. É interessante, porque Jesus não disse para eles, rema mais rápido. Jesus não disse, pega um balde, vamos tirar a água. Jesus não deu estratégias humanas. Jesus falou. Falou com a tempestade. Ordenou a tempestade. Qual é a forma de governo na boca do crente? O poder de suas palavras. A Bíblia diz que você tem poder para dar vida e para tirar a vida. A Bíblia diz que pela tua boca você falará e por elas vai ser condenado ou liberto. A Bíblia diz que você pela boca libera. Então, a autoridade dos teus lábios, talvez você não imagine o tamanho delas, mas 90% das tuas doenças são resultado daquilo que você acredita e confessa. Eu sou doente, eu estou doente, eu tenho doença. Você tem a tua. Mas o meu desejo é que hoje você compreenda, e agora já falo de uma forma profética, que tudo o que Deus precisa para virar o quadro da tua história é a tua fé na palavra dele. E hoje, Jesus levanta no teu barco e dá um decreto. Eu não sei para quem Deus está falando isso, mas eu sei que ele está falando para alguém. No meio dessa vida turbulenta e dessa tempestade, ele levanta na polpa do barco e dá uma ordem ao vento para que o vento cesse. E dá uma ordem à tempestade que ela acabe. Mas não só isso. Porque a palavra de Jesus
acalma ventos e tempestade. Mas sabe de uma coisa, Suliano? Ele não quer que você faça só isso. Espere ele resolver. Ele quer que você resolva. Ele diz para os discípulos, homens de pequena fé, vocês ainda não têm fé? Por que Jesus, em vez de dizer, olha, vocês viram? Era um demônio, era isso aqui, e debater o assunto, ele vai para cima dos caras e briga com os caras, dizendo que eles não tinham fé. Porque o que Jesus queria é que eles entendessem que quem tem uma palavra tem autoridade sobre ela. Alex, você tem uma palavra? Então você tem autoridade sobre o que Deus te prometeu. Se o diabo quiser vir te roubar, você não precisa ligar para Jesus resolver. Você levanta na polpa do teu barco e ordena. A Bíblia diz que um homem que crendo, anunciando de todo o coração, pode falar com um monte, para que aquele monte se lance no mar. E se ele crer e não duvidar naquilo que ele fala, assim será. Um monte vai para o mar. Sabe o que eu quero te dizer? Se você crê nas promessas que Jesus fez para ti, você não precisa de mais nada do que isso. Essa palavra carrega autoridade. Estão comigo? E se essa palavra carrega autoridade, tudo que eu preciso é me conectar à autoridade dessa palavra e subjugar o que está acontecendo. Tá difícil? Tá difícil? Então subjugue. Tá difícil, Lisandro? Subjugue. Como eu subjugo? Crendo naquilo que ele falou e liberando aquilo que ele falou. Os demônios não queriam que eles chegassem do outro lado. Porém, eles tinham uma palavra. E o que Jesus esperava era que eles levantassem na proa do barco e dissessem, Deus me disse, então demônios saiam. E assim como a Bíblia diz, os demônios temem, tremem e obedecem. Tudo que você precisa é dizer aos demônios aquilo que Deus disse. E eles vão ter que soltar. Existe o nível 1 que você depende de Cristo. E existe o nível 2 que você coopera com Cristo. A Bíblia não te chama de servo, a Bíblia te chama de cooperador do Evangelho. Paulo diz, nós somos cooperadores de Cristo. Cooperar é ir junto, andar junto, governar junto, determinar junto. E o que Deus quer é que algumas pessoas assumam seu lugar de comando para coordenar grandes conquistas. Deus te disse, Júnior, então diga junto com ele o que ele te disse e a tempestade vai se aquietar. No nível 1, você fica orando para que Deus resolva. No nível 2, você libera o que Deus disse a você e as coisas se resolvem. No nível 1, você vai a Deus para Deus vir e intervir. Mas no nível que Jesus quer que você anda com ele, você anda com Cristo. Então, você não pede para Deus resolver. Você fala o que Deus te disse e as coisas se resolvem. Tem palavras de Deus na tua vida? Então, libera ela para os ares hoje. Ah, pastor, Deus me disse que eu ia viver isso e não estou vivendo. Olha, meu Deus do céu, tá amarrado, capeta. Deus o livre, Clívia. Manifestou aí, é? Credo. Clívia e o Matheus ligaram o áudio lá, manifestou alguma coisa aqui. Tá liberto, em nome de Jesus. Ô, glória. Ai, meu Deus do céu. Se Deus disse, tudo que você precisa é o que ele disse. Deixa eu te explicar melhor isso. A Bíblia diz em Hebreus, quer ver? Hebreus. Desculpa, pastor. Fique em paz, minha filha, foi liberto. 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que se vê, não foi feito do que é aparente. Essa versão está muito ruim. Essa versão é atualizada. Eu gosto da palavra que diz. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pelo poder de suas palavras, ou melhor, pela palavra de seu poder. Deixa eu te explicar. Se a Bíblia dissesse que Deus criou tudo, essa versão tá atualizada e eu não gosto que tire algumas coisas da palavra. Porque a Bíblia vai dizer que Deus fez tudo pela palavra do seu poder.
e a ordem aqui a ordem desse fator altera o produto. Porque se fosse pelo poder de sua palavra, quer dizer que alguma das palavras teria poder. Mas quando fala pela palavra do seu poder, é como se fosse oriundo do poder dele tudo que ele disse. Então, tudo que ele diz contém o poder que ele carrega para criar as coisas. Ok? Então, digamos, Júnior, que Deus te disse algo. Quando ele te disse, vem com poder essa palavra. Porque para dizer, veio do poder. Que poder é esse? Da fé de Deus. É isso mesmo. Se tem alguém que tem fé para dizer, tem que ser Deus. Porque para olhar para a gente e acreditar e entregar uma palavra, sabendo que podemos negá-la, ele tem mais fé do que todos nós juntos. E ele, quando libera uma palavra, ela está recheada do poder criativo dele. Ok? O que acontece quando uma tempestade se levanta e eu proclamo o que Deus me disse? O que acontece? Primeiro, eu me conecto ao poder que foi dito quando ele disse. Segundo, a Bíblia diz que Deus nos daria poder para pesar serpentes, escorpiões e poder contra as trevas. Então, todas as vezes que algo se levantar e eu me conectar ao que ele disse, Alex, eu me conecto ao poder necessário para chegar do outro lado. Por isso ele diz, você não tem fé? Se você tiver fé, você vai se conectar a este poder. E este poder vai subjugar as coisas. Agora, você tem que crer de todo o coração. Faz sentido isso? Qual é o problema? O diabo quer que você perca o foco no que ele disse. Todo mundo estava preocupado com a tempestade. Jesus sabia como tudo começou. E sabe como tudo começou? Como essa live começou. Disse Jesus, vamos para o outro lado. Uma palavra. Às vezes, vocês esquecem do que Deus disse. Às vezes, vocês esquecem das promessas que ele fez. E é por isso que o diabo sapateia na cabeça de vocês. Porque vocês começam a jornada por uma palavra e daqui a pouco estão mais preocupados com o vento e com a tempestade do que com o que ele disse. Não. Volte agora para o lugar do que ele disse, porque ali está o poder necessário para tudo. Quando Deus disse, no 7º dia, tudo isso é muito bom, ele liberou a chave para todos os dias da tua vida. Tudo que Deus fala é atemporal, é para todo o tempo. Quando ele conclui a sua obra, ele não concluiu 7 dias e um mundo, ele concluiu sua obra. Ali ele terminou tudo. E tudo depois foi eco do poder que ele falou naquele dia. Agora, sabe o que é doido? Não teve um dia que Deus disse, esse dia é mau, esse dia é ruim, esse dia não é legal. Primeiro dia, disse Deus, dia bom. Segundo dia, disse Deus, bom. Terceiro dia, disse Deus, bom. Quarto, quinto. Sexto dia, Deus faz o homem e ainda diz, muito bom. E no 7º, quando ele conclui, ele diz, e o Senhor disse que tudo era muito bom. O que eu quero te ensinar? Para cada dia mau, existe um poder que Deus disse e liberou de bondade, de prosperidade, de misericórdia, de autoridade. Então, o que eu preciso? Me conectar ao que ele disse para governar todos os dias. Tem gente que diz, segunda não é um dia legal, não é um dia legal porque você não se conecta ao que Deus disse. Porque o que Deus disse é que é tudo muito bom. E quando Deus viu a tua história, Suliana, pastor Lenilson, Wagner, Valéria, Leandro Celante, disse Deus, tudo é muito bom. Então você não está autorizado a aceitar a derrota, o fim, o fracasso. Disse Deus que é tudo muito bom.
E o meu desejo é que você se conecte ao que Deus disse, para que o poder que ele disse se manifeste sobre o que ele disse. E você subjugue, a partir do que ele disse, tudo que é necessário subjugar. E os demônios vão ter que fugir, o vento vai ter que se aquietar, a tempestade vai ter que acalmar, e você não vai caminhar com Cristo mais como alguém que só resolve teus problemas. Você vai caminhar com Cristo com o ouvido atento ao que ele diz, porque o que ele diz carrega governabilidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não é quem tem ouvidos venha orar pedindo as coisas. É quem tem ouvido, ouça, porque se você der os teus ouvidos para ele, ele terá teus passos. E se os teus ouvidos forem de Deus, não há tempestade que te afunde. E os níveis vão subindo. Porque tinha um homem aqui que estava dentro desse barco e lá para frente vai repetir esse feito. Nós vamos falar sobre isso. E ele anda sobre as águas. Quando você entende o poder que há no que Deus disse, você vai começar a subir. Um dia você está com medo do barco afundar, no outro você quer surfar a tempestade. Glória a Deus. Nos primeiros dias de fé, enquanto a tua fé não amadurece, você tem medo de padecer por pequenas coisas. Mas quando você cresce, você tem tanta fé no que Deus diz, porque no próximo milagre relacionado à tempestade, barco, Alex, Jesus manda e não vai junto. Por que Jesus no segundo manda e não vai junto? No primeiro ele estava dormindo dentro do barco? Porque ele queria ver se a fé deles tinha crescido. E de fato, estavam todo mundo com medo de morrer, mas tinha um homem que a fé dele tinha crescido. A ponto dele dizer, bom, se o Senhor disse, e se o Senhor disser, dá para mim andar até sobre as águas. Uau! O meu desejo é que você se atente ao que ele disse e ao que ele pode dizer. Porque o que ele disser vai ter poder para que você viva o sobrenatural. E nesse fim de ano, o ano ainda não acabou. Pare de dar ouvido para o diabo, que é ano que vem. Ainda hoje, se creres, verás a glória de Deus. E se ele te disse, você não precisa passar um Natal sem uma leitoinha, sem um peito de peru, Você pode passar um Natal gordo, porque ele disse que tudo é muito bom. E tudo que você precisa é se conectar ao poder do que ele disse. E caminhar sobre isso. Gente, esse foi nosso devocional, último do ano. E eu vou orar por vocês, para que todas as palavras ditas ao teu respeito emane o poder necessário para que você atravesse os lugares de dificuldade. E se tem alguém no meio da dificuldade aqui, levante sua mão para cima e aonde você estiver, porque eu quero te lembrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que você nasceu para vencer. E não aceite que os demônios paralisem você ou que tentem afundar teu barco. Se for necessário, você anda sobre as águas, mas você chega no lugar que Deus falou. Hoje, Jesus te lembra das promessas e te diz, não retroceda. Não retroceda. Se agarre ao poder da palavra e subjugue o que tiver que subjugar. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer. Agradecer porque nós oramos todos os dias pela Maria, mãe da pastora Tayla, sogra do Gabriel. Nós oramos todo dia pela Bianca e pela Isa. A Bianca, eu fui para o Rio, ela teve alta. O dia que cheguei lá, ela teve alta. Eu tinha liberado uma palavra para ela nesse sentido. Então a Bianca está de alta, está em casa. Glória a Deus por isso. Quase foi para o céu. E Deus resgatou ela. A Isa, que é filha da Isabela, estive com eles lá agora, pessoalmente. A Isabela fala que na internet, chega lá, é uma tonta, nem conversa com a gente direito. Tá dando uns tapas no C, senhora Isabela. Mas tá tudo bem. Aí. Desculpa, pastor. Chega cheio de timidez, caramba. Fugindo de mim, Alex. Vai subir todo dia.
E nós estamos orando pela filha dela, e a filha dela já está com quase 2 quilos, a coisa está acontecendo cada dia de pouquinho em pouquinho. Eu creio que antes de virar o ano, essa criança vai estar em casa também, no colo da Isa e do seu pai, e vivendo o sobrenatural. Nós vamos orar por ela. E a Maria também foi com o pezinho lá na glória, 2 vezes, e eu tenho certeza que a oração trouxe de volta. E ela está prestes a ir para casa também, continuar a recuperação dela, que é um processo um pouco mais lento, mas vai continuar em casa e não está correndo risco de vida. Bom, até ontem as notícias, né? Não sei agora, tem que pegar os feedbacks ainda com o Gabriel e com a pastora Tara sobre como ela está. Mas vamos orar para que Deus continue trabalhando em prol de todos esses milagres. E lembrando, eu não oro por mais outros, porque ninguém me pede milagres. E eu gasto oração porque tem que gastar oração. Porque orando para dor de cabeça, vai subjugar isso, vai. Vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos e celebramos a Bianca, ao desenvolvimento da Isa e ao da Maria. Porém, nós ainda não estamos satisfeitos. Eu quero ver a Bianca 100% correndo, sem nenhuma sequela. Também te peço isso sobre a Isa e sobre a Maria. Que a cura seja 100%. E que no nome santo e bendito da sua glória, de Jesus, aquele que é, eu te peço que o Senhor faça um milagre completo. E que seja completo tudo o que a medicina não pode fazer, que o Senhor faça. Vai sobre a Maria agora e faça com que ela volte 100% ao estado original dela. Vai sobre a Isa e tire ela do hospital, papai. E faça com que daqui, muito em breve, ela esteja correndo e adorando o teu nome. E faça com que a Bianca, ainda que teve alta, tudo, ela foi muito séria, ela está se recuperando em casa. Remova todas as dores dela, pai, e faça com que ela alcance também um lugar de milagres sem sequelas. Nós abençoamos essas vidas, no nome de Jesus. E se tem mais alguém na live que tem o nome de alguém, que está orando por alguém, nós também pedimos, Pai, que o Senhor conceda-os este milagre e que o teu poder sobrenatural faça com que as coisas extraordinárias aconteçam. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um ótimo Natal para vocês, um feliz ano novo, e que todos vocês, né, quem eu não for ver mais, ano que vem nós nos vemos novamente. Eu aviso no grupo quando for voltar. E até lá estamos aqui, orando, queimando e adorando ao Senhor pelas suas santas palavras. Ô, pai, Ótimo. posso falar uma coisa? Fala. Ontem o senhor falou assim para mim que Deus estava unindo a minha família e realmente está acontecendo isso, tá? Até meu irmão, que eu estava orando por ele, que ele estava querendo se separar, o Eduardo, já fazia 6 meses que não dormia com a mulher, estava assim o caos da coisa, né? Aí eu peguei, e até comentei isso uma vez com o senhor antes. Jesus mandou comprar um chinelo. Sabe aquele chinelo havaiana? Sim. Até comentei do meu cunhado. Aí eu dei para o meu cunhado para que ele tinha mandado para minha irmã e ele mandou dar um chinelo para o meu irmão. Aí eu fui na casa do meu irmão ver a minha filhada. Aí eu cheguei com o chinelo e falei, Eduardo, esse chinelo é para você, porque Jesus está falando para você que você chama tanto, você fala que quer andar tanto e não vai. Então ele mandou te entregar esse chinelo. Eu não sei direito como que eu falei, pai, tô falando por cima, tá? Aí ele olhou para minha cara, ele não fala comigo, ele me bloqueou no telefone. Aliás, ele não falava. Ele não falava comigo, ele tinha me bloqueado no telefone. Aí ele pegou o chinelo, olhou para minha cara, ele ficou parado com o olho estalado em mim e falou assim para mim: Nossa, eu ia comprar um chinelo. Aí eu falei: Então, tá aí, ó, Jesus mandou entregar para você. Aí viemos embora, tal tudo. A minha cunhada, ela trabalha naquele nipo brasileiro lá, aqui em São Paulo.
Ela me ligou às 6h15 da manhã, agradecendo, falando que ele tinha mudado da água para o vinho. Ela falou, ele colocou o chinelo no pé, Lisandra. Ele mudou da água para o vinho, ele voltou para a cama, pai. Ele voltou para a cama com a mulher e ela disse que ele salvou outra pessoa. E o senhor falou ontem, aí eu falei, não, preciso falar isso. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens. Quando Deus te pede coisas loucas, obedeça, porque ele vai se revelar. E eu creio que vai ser a mesma coisa na vida do Gabriel, pai. Tá. E quando você tiver de bobeira, compra um chinelo para mim também, porque eu não ligo. Tá bom, pai, eu vou fazer. E eu não preciso nem profetizar, só o chinelo mesmo, assim, já tá Tá bom. bom, pai, qual é o número? É 40. O que foi, mano? Nós tudo de pijama aqui. Aqui, velho, aqui, ó. Eu te falo pra você, Deus me cercou, eu sou homem das 1000 mulheres, porque onde que eu vou tem Que 1000 mulher, rapaz, tá ficando louco? Querendo apanhar já. vó, bisavó, tia. Eu venho pro Natal, só tem mulher na minha família, na minha casa tem Maiara, Isabela, Zoe. Quando não tava, na época ainda tinha Bruninha, Cristina. Deus É Lorena, você queria tanta mulher? Alex, Não, você, Leandro, vamos fazer um churrasco só de homem, porque eu não aguento essa mulherzada chata na minha cabeça. eu vou também. Ah, nós vamos também. Vai lá. Gente, fique com Deus, amo vocês. Ótimo final de ano para todo mundo. Alex, já tô chegando aí. Amém.